2016, o Congresso Nacional aprovou uma emenda importante do ponto de vista fiscal. Era a chamada emenda do teto, né? A proposta de emenda constitucional do teto, que estabelecia um teto para a expansão do gasto público no Brasil. Essa emenda foi importante porque, na verdade, desde lá do finzinho do governo Lula, início do governo Dilma, desde 2010, 2011, o volume de gasto público no Brasil crescia de forma acelerada. A ideia da PEC do teto era estabelecer um limite, de tal forma que a gente não pudesse ultrapassar. Por quê? Porque quando o gasto cresce demasiadamente, uma de duas coisas acontece. Ou a gente é forçado a aumentar a carga tributária para financiar esse aumento de gastos, ou a gente é forçado a aumentar a dívida pública, que é outra forma de financiar a expansão do gasto, ou por dívida ou por mais tributo. Então a ideia do teto era deixar claro um limite e fazer com que o setor público, no caso a União, o setor público federal, se organizasse de tal forma a não ultrapassar esse teto de gastos. Pois bem, essa legislação não foi 100% bem sucedida, porque se de um lado o governo vem segurando, vem diminuindo o crescimento dos chamados gastos discricionários, aonde está aí o investimento, por outro lado ele não controla aquilo que a gente chama dos gastos obrigatórios, ou seja, aqueles gastos que estão vinculados por lei. Desde a PEC até agora, desde a aprovação da PEC até agora, esses gastos obrigatórios, tirando Previdência, já cresceram algo da ordem de 200 bilhões, enquanto que o gasto discricionário, onde está o investimento, acaba sendo comprimido para a gente não ultrapassar o teto. Pois bem, qual é a discussão hoje? A discussão é que alguns defendem que para aumentar o volume de investimento, a gente precisa flexibilizar o teto, ou seja, permitir um aumento ainda maior no gasto público. Eu particularmente acho que essa é uma atitude equivocada. Se a gente retirar o teto ou flexibilizar o teto, criar uma espécie de um teto móvel que vai subindo de acordo com a necessidade, o que a gente vai estar de verdade fazendo é retirar os controles que existem sobre o déficit público. Na verdade, o nosso desafio é outro. O nosso desafio é aquele de controlar as despesas obrigatórias, aquelas despesas onde existe vinculação entre receita e despesa e aquelas despesas associadas à folha de pagamento, né, dos servidores da União. Somando essas duas coisas, nós temos, tirando aí Previdência, obviamente, somando as despesas obrigatórias e folha dos ativos, nós temos alguma coisa perto de 30% do total das despesas da União, que no orçamento do ano que vem são previstas em 1.470 bilhões, ou seja, é quase 1,5 trilhão de reais. Só para que você tenha uma ideia, o volume orçado para o ano que vem de investimentos são 19 bilhões, 19 bi em 1.470. Percentualmente, 1,3% apenas do orçamento, do gasto orçamentário, vai ser destinado o ano que vem para investimento. E isso é uma constante, o gasto em investimento tem diminuído ano a ano. É por isso que tem buraco na estrada, é por isso que tem viaduto que cai, porque a gente não dá manutenção, a gente não faz investimento. O nosso desafio não é mexer no teto, o nosso desafio é mexer nas despesas obrigatórias do governo, folha e demais vinculações. A gente precisa desvincular o orçamento, dar o poder, empoderar novamente, não apenas em nível federal, mas também em nível estadual, as assembleias e o Congresso Nacional, para que eles possam determinar o orçamento público, para que eles possam fazer uma mudança na composição do gasto, diminuindo o gasto obrigatório e aumentando e expandindo, né, por outro lado, o gasto no investimento. É esse investimento que vai garantir a expansão da economia e o crescimento do país.